Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Lembrando que nós estamos na terceira unidade, Filosofia e Moral 1, sendo que nessa terceira unidade nós vamos estudar basicamente três assuntos. Primeiro, conhecer o contexto sociocultural do mundo medieval. Segundo, conhecer os fundamentos básicos da moral. E terceiro, conhecer as concepções éticas do mundo medieval, tá? Muito bem. Em relação ao primeiro assunto, conhecer o contexto sociocultural do mundo medieval, nós já estudamos, né? Vamos agora ver aonde é que nós paramos. Vamos ver. Primeira questão: quanto às circunstâncias históricas da época medieval. Isso nós já estudamos, tá? Vimos o período, a visão de mundo, é claro, do mundo medieval. Também a influência cultural, o pensamento filosófico e a preocupação da época em relação ao comportamento moral, tá? Muito bem. E vimos também as mudanças significativas da época que deram origem a um novo cenário moral, tá? Então essa foi a primeira questão. Agora, segunda questão estudada por nós: quanto aos principais filósofos da época. Que época? Época medieval, né? Que se ocuparam com o estudo da ética. Isso também nós já o fizemos. Nós vimos Santo Agostinho. O que é que nós vimos? Nós vimos a vida de Santo Agostinho, que eu pedi que vocês pesquisassem, e nós vimos também o ponto central, motivador da vida moral em Santo Agostinho, tá? Muito bem. Nós vimos São Tomás de Aquino. O que é que nós vimos? Nós vimos a vida e o ponto central motivador da vida moral em São Tomás de Aquino. Tá. A terceira questão por nós estudada, não sei se nós já estudamos, mas acho que já, foi quanto à centralidade da filosofia moral no mundo medieval. Qual é o centro da filosofia moral no mundo medieval, né? Nós já vimos também, que é o ser humano, tá? Porém o ser humano visto enquanto ser espiritual, enquanto ser alma, tá? Muito bem. E também um outro ponto estudado por nós em relação a essa terceira questão foi o surgimento de um novo paradigma ético, né? Que foi o que deu início a uma nova moralidade, que é a moralidade da Idade Moderna. E aí a gente viu, né, também algumas consequências do ver e viver esse novo paradigma ético, né, no mundo medieval, tá? Bem, agora o que é que nos resta? Estudarmos a quarta questão. O que é a quarta questão? Quanto aos principais ismos filosóficos do mundo antigo e medieval a influenciar o agir humano. Quais são esses principais ismos? Ceticismo. Eu pedi que vocês pesquisassem. Algum de vocês já começou a pesquisa?
pesquisei, professor. Que bom. O teísmo não é ateísmo, teísmo. O epicurismo, o estoicismo, o gnosticismo, o animismo e o sofismo, tá? Como também o hedonismo, o helenismo e o determinismo, como também o indeterminismo ou livre-arbítrio, tá? Determinismo acredita que quando você vem a esse mundo, né, você já vem com o seu destino traçado, né, pré-determinado, né, onde já se sabe, né, lá no além, tudo que vai acontecer com você, né, inclusive o dia, a hora, tá? Isso é o determinismo. Então, por mais que você se esforce para que isso não aconteça, uma vez que dá para saber o que está a acontecer conosco, né? Por mais que você se esforce, mas não tem como. A coisa já está predeterminada, entendeu? Isso é o determinismo. E o indeterminismo é que tem a ver com a ética cristã, né? Que nada está determinado no nosso mundo, né? Na nossa vida, né? Quando a gente saiu de lá, não sei de onde, não é que tenha ficado lá no armário, né, uma ficha escrito na ficha tudo que ia acontecer conosco, não, né? Simplesmente nós somos responsáveis pela construção de nossa vida, tá? E aí quando entra na ética cristã o livre-arbítrio, né? Bem, e uma outra questão que nós vamos ver agora é quantas formas de se relacionar moralmente no mundo medieval. Quantas formas de se relacionar moralmente no mundo medieval. Então, olha só, gente, em relação ao ser humano, primeiro, negação de sua subjetividade, entendeu? Você é não o que você é, mas o que, né, as autoridades da época, sobretudo a igreja, quer que você seja, entendeu? Então é a negação da sua subjetividade em detrimento, né, do outro, entendeu? Tá? Do outro, que é a autoridade. Então quem determina quem você é não é você, mas a igreja, entendeu? Muito bem. Pior que ainda acontece isso no mundo de hoje. Quanta gente, né, não o que é, mas o que o outro quer que ele seja. Esse outro pode ser o pai, olha, a mãe. Convenhamos, o pai e a mãe teria até moral para, né, exercer essa pretensão, entendeu? Mas outras pessoas não, né? Mas na Idade Média era assim: relações íntegras, duras e sólidas, entendeu? Em relação ao ser humano, entendeu? Tá?
É assim que o ser humano vê o mundo e procura se relacionar com o mundo, a partir de relações íntegras, entendeu? Duras e sólidas, né? Tu detesta a mulher que tu casou na Idade Média, mas por várias razões, por vários motivos, por várias conveniências, né? É melhor que você fique com ela. Uma vez casado, casado para sempre. Isso é pensamento da igreja, entendeu? Então, relações íntegras, duras e sólidas. Por mais que não exista verdade nenhuma nessa relação, tá? E uma outra característica seria submissão total em relação a um ser superior, entendeu? Começar por Deus, né? Submissão total, entendeu? É como se você, em detrimento esse ser superior, que não necessariamente é Deus, mas pode ser o Papa, sei lá, pode ser uma autoridade, em especial uma autoridade religiosa, você vive a sua vida, né? Submissão total. Tá. Em relação à questão de gênero, gente, esse é um conceito que nem existe na Idade Média. Por quê, professor? Veja só, na Idade Média se dá muita ênfase no conceito de homem como definidor do próprio gênero humano. É como se a mulher não existisse, entendeu? Quando se fala em ser humano, se fala sempre em homem, né? Em homem. Então, até porque esse conceito de gênero não existia, entendeu? Tá? Então, mas sim o conceito homem. Homem sim. Homem é tudo. O macho, é a fêmea, né? Muito bem. Ainda em relação a essa questão de gênero, o que diferencia o ser homem do ser mulher é o sexo, entendeu? O que diferencia o ser homem do ser mulher é o sexo. Ah, tu és homem só porque tu tem um sexo diferente da mulher, e vice-versa. A mulher é mulher porque ela tem um sexo diferente do homem. Diferentemente de hoje, o que define o homem não é só o sexo, né? Ou o órgão sexual, né? O que define a mulher no mundo de hoje não é só um órgão sexual, entendeu? Mas o conceito de homem e de mulher no mundo de hoje tem muito a ver com um conceito mais amplo, tem muito a ver com a sexualidade, que é a forma como você vive a vida, né? Como você vive a sua vida, seja ela macho, fêmea, seja ela a vida de homem ou de mulher. Tem muito homem que vive a vida na forma de mulher, como tem muita mulher no mundo de hoje que vive a sua vida mulher na forma de homem, tá? Mas na Idade Média isso não existe, entendeu? E se existe, mas não é algo autorizado, tolerado, entendeu? Né? Mas é algo escondido, entendeu? Camuflado,
entendeu? Mais um motivo para quê? Para você negar sua subjetividade, entendeu? Tá? Um outro detalhe em relação à realidade religiosa, a liberdade religiosa. Primeiro, oficialização do catolicismo pelo Estado. Então, praticamente não há liberdade religiosa, entendeu? Não que com isso as outras religiões não existissem, elas existem, mas de uma forma escondida, entendeu? Tá? De uma forma criminosa, entendeu? Uma vez que a religião oficial era o catolicismo. Nessa época não se pode falar em cristianismo, né? Já que o que existe é o catolicismo, entendeu? Os cristãos, isso é só a partir da Idade Moderna, tá? Da Idade Moderna. Muito bem. Uma outra característica dessa relação em relação à liberdade religiosa é a obediência total à autoridade eclesial. Tá? Como também o surgimento de novas formas de viver a fé católica, entendeu? As novas formas de viver a fé católica. Então, a liberdade religiosa, ela era possível, mas internamente, entendeu? Ou seja, foi possível aos católicos criarem novas formas de viver a fé, entendeu? E aí onde surgem os mosteiros, né? os conventos, as ordens religiosas, tá? Então, praticamente não existe liberdade religiosa na Idade Média. O que existe é uma ação livre, mas dentro da religião ou do catolicismo, que é a religião oficial, tá? Que é a religião oficial. Bem, em relação ao trato com o ser criança, primeiro, gente, a inexistência de um conceito criança. Esse conceito criança, isso não existia na Idade Média. Na Idade Média, a criança era vista como um mini adulto, entendeu? Um mini adulto. E por ele ser considerado um mini adulto, é que ele era também responsável pelos atos dele, entendeu? Já que ele era um adulto, ainda que em miniatura. Entendeu? Mas não existe esse conceito de criança na Idade Média, né? Muito pelo contrário, a criança, ela é estimulada o tempo todo, é delegada a ela a responsabilidade de viver com as suas próprias pernas, com os seus próprios braços, né? Porém não pensar com a sua própria cabeça. Isso não era delegado a ela, né? Ela era um ser, como ainda hoje é, manipulado, né? Tá, mas não existia esse conceito de criança, e sim de um mini adulto, por isso mesmo responsável pelos seus atos, tá? Ainda em relação ao trato com o ser criança, a gente poderia dizer que uma outra característica foi o abandono dos menos favorecidos, né? O abandono dos menos favorecidos. As crianças foram abandonadas, eram abandonadas. Nasciam muito crianças, mas também morriam muitas crianças, já que elas tinham que andar com as próprias pernas delas, entendeu?
É por isso que muita gente fala besteira, sobretudo quando fala que o mundo está pior. Não está pior em nada, entendeu? Na maioria dos aspectos do mundo hoje, está bem melhor do que fora na Idade Moderna e sobretudo na Idade Média. Está bem melhor em relação ao trato com as crianças, está bem melhor, entendeu? As crianças simplesmente eram abandonadas, né? E também uma outra característica era a idade ideal para introduzir a vida sexual à criança. Idade ideal, entendeu? Infelizmente o mundo de hoje ainda tem esse problema, né? Ainda tem esse problema, né? Essa tendência por parte sobretudo dos adultos, dos mais velhos, em querer antecipar um tempo que ainda não é o da criança, entendeu? Que é o sexo, entendeu? Eu acho que o mundo de hoje, ele orienta melhor quando ele tenta nos convencer, sobretudo convencer a criança, de que o melhor é ela viver cada etapa da vida dela, e que cada etapa da vida dela seja inesquecível, entendeu? Inesquecível quando ela brincava de carrinho, de boneca, inesquecível quando ela brincava com o sexo oposto sem intenções, sem maiores intenções, entendeu? Inesquecível quando ela começa a conhecer o sexo oposto, conhecer, né? E não se relacionar, né? Então eu acho que é mais saudável, entendeu? Quando você procura viver cada momento da sua vida, entendeu? Até porque, convenhamos, gente, você vai ter toda uma vida para usufruir, para viver, né? E que cada momento da nossa vida seja um momento inesquecível e não lembrado com traumas, né? Com decepções, né? Porque infelizmente é o que acontece, né, no mundo de hoje, quando sobretudo as crianças são abusadas, tá? São abusadas, tá? São forçadas a fazer uma coisa que elas não querem, entendeu? Então essa criança, dizem que nós somos quando adulto o que quando criança fomos, entendeu? Então a infância ela para muitas pessoas ela que vai definir toda a tua vida futura, a forma como você vive quando criança, tá? Então essa necessidade da gente cuidar e bem das nossas crianças, e vocês que ainda são crianças de uma certa forma, né? Poderem viver melhor cada tempo da vida de vocês, tá? Então na Idade Média era assim a cultura, né? Era a idade ideal a criança para introduzir a vida sexual, entendeu? Isso já começava aos 10 anos, 11, 12 anos, entendeu? Com algumas práticas sexuais. Bem, em relação à homossexualidade, esses conceitos todos, gente, isso não existe na Idade Média, entendeu? Tal como é hoje, tá? Em relação ao ser humano, em relação à questão de gênero, em relação à liberdade religiosa, em relação ao trato com a criança, em relação à homossexualidade, né? Ou melhor, o homossexualismo, né? Não é a homossexualidade, tá? Primeiro, a negação total de outras possibilidades de manifestação pública da vivência de sua sexualidade, entendeu? Então não esqueça, negação total
de outras possibilidades, de uma manifestação pública da vivência de sua sexualidade. Então, isso não existia, essa possibilidade de você poder manifestar o ser que você é, ainda que o seu ser esteja mais para características não de um homem, mas de uma mulher, e vice-versa, entendeu? Isso publicamente, isso é inconcebível na Idade Média, até porque isso era visto como uma doença, né? Uma doença e séria, tá? E segundo, a atração física ou estética apenas pelo sexo oposto, entendeu? Então, em relação ao homossexualismo, atração física ou estética, isso só era possível pelo sexo oposto. É possível a mim, homem, né, sentir-me atraído, não só fisicamente, admirar fisicamente um homem. Isso é impossível na Idade Média. Ou achar esteticamente, ou achar um homem bonito. Não, o homem, ele nascia e crescia com essa educação, ele era preparado para achar a mulher bonita, o sexo oposto. Como a mulher também, era inconcebível que uma mulher se sentisse atraída física e esteticamente por outra mulher, entendeu? Isso é inconcebível, entendeu? Já no mundo de hoje, vocês sabem, é bem diferente. Em relação à negritude, outro conceito que não existe, gente. O negro era visto como um ser de segunda categoria. Outro aspecto, ao negro era destinado os serviços mais pesados e desumanos, entendeu? E a gente fica pensando, né? Mas existia uma vida moral no mundo desse? Pior que existia, gente. Porque o que é o ser humano, se não aquilo em que ele acredita? Hoje nós não acreditamos em nada daquilo, mas eles acreditavam. Entenderam? Eles acreditavam. Então, ao negro era destinado apenas os serviços mais pesados e desumanos. Em relação ao trabalho, a ausência de leis, como também de uma normatização do trabalho, de normas, né? E ênfase no trabalho escravo, não sei se vocês já tiveram oportunidade de viajar, mas você chega lá fora, você tem a oportunidade de conhecer os templos. Os templos são cada um mais bonito do que o outro, entendeu? Cada um mais bonito do que o outro. E você fica imaginando, às vezes templos, todo ele construído com pedras, você fica imaginando, mas o tempo que eles levaram construindo aquilo. E o que é pior, gente, construíram graças ao sangue dos negros, entendeu? Dos negros, entendeu? Da vida dos negros. E mais, trabalho escravo, um trabalho simplesmente negado, entendeu?
Porque todo trabalho tem o seu valor, por isso mesmo você é contemplado com alguma coisa. Eles não. O que esses templos fizeram, o que a igreja fez, foi para eles não morrerem frustrados, foi dizer para eles: não, o importante é que você vai ganhar a vida eterna, o importante é que você vai se salvar. Então, esse foi o prêmio, entendeu? Então, às vezes, você até reluta a entrar num templo desse, entendeu? Mas de tão belo que é, você acaba entrando, de tão sagrado que é, acaba entrando. Não que a sua forma, a forma como fora feito, for uma forma sagrada, isso não, entendeu? Muito pelo contrário, entendeu? Uma forma imoral, entendeu? Como muitos desses templos foram construídos, à custa da vida, do suor, do sangue de muitos seres humanos, e é claro, predominantemente negros, pretos, os pretos. Viu, gente? Agora, quanto aos principais filósofos do mundo medieval, eu gostaria que vocês pesquisassem. Quem são eles? Avicena, Averroes, Abelardo, Santo Anselmo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Boaventura, Dom Scoto, Guilherme de Ockham e Nicolau de Creusa, tá? Gostaria que vocês pesquisassem.